tudo bem? Estamos aqui novamente reunidos para mais uma brevíssima exposição sobre história. Hoje o tema é Segunda Guerra Mundial. E para começar, vamos a uma breve revisão da década de 30. Quando as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial, Inglaterra e França, estavam preocupadas em acabar com a crise econômica interna, gerada pelo conflito e agravada com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ocorrida em 1929. Essa crise, se não fosse controlada, poderia auxiliar em grandes movimentos grevistas radicais, como aconteceram na Rússia, lembra? Em 1917? A Liga das Nações, associação internacional criada para manter a paz entre as nações do mundo, apenas se limitava a aplicar algumas restrições econômicas àqueles que desrespeitassem as cláusulas do Tratado de Versalhes, assinado em 1919, como punição aos países derrotados na Primeira Guerra Mundial. Isso alcançava poucos resultados concretos, porque após a Grande Depressão de 1929, vários países abandonaram esta Assembleia, como é o caso do Japão e a Alemanha, que a deixaram em 1933. Logo depois, em 1936, a Itália também saiu da Liga das Nações. Outro motivo para o fracasso dessa associação foi a não participação dos Estados Unidos, os quais mantinham relações comerciais com os governos advertidos pela Liga das Nações. Nessa época, as ações militares cometidas pelos integrantes dos partidos fascistas e nazistas eram toleradas pelas democracias liberais, desde que não afetassem seus domínios. Desta forma, a Inglaterra, França e os Estados Unidos foram incapazes de compreender o real significado da ameaça nazista e fascista, com a criação do eixo Roma-Berlim em 1936. E assim nós vamos começar a nossa viagem do tempo, passando os acontecimentos rápido, até chegar no dia 25 de outubro de 1936. Uma aliança entre Roma e Berlim proclamou o eixo. Mais tarde, os japoneses ingressaram nesse pacto político e militar, juntamente com outras nações. Durante a Segunda Guerra Mundial, as nações que compunham o eixo se confrontaram com os aliados, Inglaterra, França e outros países coligados. E no dia 23 de agosto de 1939, foi assinado entre Hitler e Stalin o Pacto de Não Agressão entre União Soviética e Alemanha. E é no ano de 1939 que teremos o início da Segunda Guerra Mundial, quando no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. A primeira fase do conflito, que vai de 1939 a 1941, não contou com a participação dos Estados Unidos. As potências beligerantes, aliados, que era formado pela Inglaterra e França, contra os países do eixo, que era a Alemanha, Itália e o Japão, integraram essa primeira fase. O conflito continua e em 22 de junho de 1941, vai ocorrer a invasão da Rússia. A Alemanha simplesmente ignora o pacto de não agressão e invadiu a União Soviética sem declaração prévia de guerra. Na ofensiva, os alemães contaram com o apoio da Romênia, Hungria, Eslováquia e Itália, e alguns dias mais tarde, também na Finlândia. Aproximadamente 3 milhões de soldados alemães participaram da invasão. A coisa está ficando feia, né?
estão desrespeitando tratados de paz. E nesse mesmo ano que nós teremos um ataque decisivo que marcará o início da segunda fase da Segunda Guerra Mundial, que foi o ataque japonês à base de Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Em poucos minutos, 8 navios americanos e 14 pequenas embarcações de combate foram destruídos. 188 aviões também foram bombardeados ainda em solo. O número de mortos chegou a 3.435 e somente 23 aeronaves japonesas foram abatidas. O ataque forçou os Estados Unidos a entrar em guerra contra os países do eixo, e é a partir desse momento que temos a fase mais violenta, mais agressiva do conflito. E vocês pensam que a guerra fez com que parasse as pesquisas tecnológicas? Não, não mesmo. Porque em dezembro de 1942, nós vamos ter a primeira reação nuclear em cadeia, o que favorecerá a fabricação da bomba nuclear que será usada lá na frente, em 45. Foi o cientista Enrico Fermi que conseguiu fazer uma reação em cadeia controlada da fissão nuclear. E ganhou o Nobel por isso. E a nossa viagem no tempo continua até o dia 13 de outubro de 1943, quando o conflito começa a se desestruturar, porque a Itália, a amiga da Alemanha, vai declarar guerra aos alemães. No dia 13 de outubro de 1943, a Itália declarou a guerra à Alemanha. Após a invasão da Itália em julho de 43 e a deposição do ditador italiano Mussolini em 25 de julho, o avanço aliado na Inglaterra prosseguiu. E prosseguindo a guerra, chegamos ao dia 6 de junho de 1944, que esse sim marcará a desestruturação da Segunda Guerra Mundial, pois foi o dia D, quando os aliados desembarcaram nas praias da Normandia. O evento foi uma das mais ambiciosas e perigosas operações da Segunda Guerra Mundial. E caminhando para o fim, nós chegamos até 28 de abril de 1945, o dia em que o ditador Mussolini foi executado. Após as tropas alemãs terem invadido a Itália, Mussolini decidiu fugir para a Suíça com sua amante, Claretta Petacci. Os dois foram presos por guerrilheiros antifascistas ao serem identificados numa barreira. Depois de executados, os corpos foram transportados a Milão, onde ficaram expostos em praça pública durante um dia inteiro. E assim vamos vendo o fim da Segunda Guerra Mundial, que também foi marcado pelo suicídio de Hitler em 30 de abril de 1945. Em 30 de abril de 1945, um dia depois de se casar com Eva Braun. Mas todo mundo pensou que a guerra tinha acabado, tanto que o dia 8 de maio de 45 é considerado o dia da vitória dos aliados na Europa. Mas vocês estão enganados, pois a guerra não acabou, porque o Japão não quis sair do conflito. E foi assim, motivados pelo fim da guerra, que os Estados Unidos, no dia 6 de agosto de 45, lançou a bomba
sobre Hiroshima, tirando a vida de 245 mil japoneses. 3 dias depois, foi a vez de Nagasaki, quando os Estados Unidos continuaram o terror atômico lançando uma bomba nuclear sobre a cidade japonesa de Nagasaki. E 36 mil pessoas foram mortas, 40 mil ficaram feridas. Assim, o Japão se viu obrigado a render, e se renderam no dia 14 de agosto de 1945. Então, chegamos ao fim da Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos mais tarde. Até mais!